o que eu tô percebendo aqui? Que eu falo muito sobre técnicas de estudo, técnicas de memorização, sobre Sherlock Holmes, esse querido divo da ficção. Mas eu falo pouco sobre o que envolve, né, tudo isso, né? O que a gente pode fazer pra aprimorar melhor a nossa vida, pra que essas técnicas que eu tanto falo realmente funcionem. Então, pega a pipoca. Acho que pipoca não, né, gente? Pipoca não é tão bom nesse vídeo, vai falar sobre relação com estudo, mas pega um papel e caneta. Acho que vai ser melhor pra você. Você que tá me assistindo. Eu não sei, né, sobre a sua vida hoje, mas uma coisa que eu sei é que a vida de quase todo mundo, se você tá nesse mundo, né, globalizado, estamos vivendo, né, uma época, né, estamos ao tempo todo muito hiperconectados. E aí eu queria te fazer essa pergunta, assim, nesse mundo que a gente vive, hiperconectado, como estamos? Você já parou para pensar ou querer não fazer nada? Não fazer nada. Não é, por exemplo, hoje eu não vou trabalhar. Vou ficar só no celular, assistir um filme. Não, realmente é não fazer nada de estímulos. Não fazer nada que envolva essa hiperestimulação. Por exemplo, uma coisa que eu tenho percebido muito é que as pessoas não aguentam viver no tédio. Tirar um pouco de tempo no tédio, sabe? Ficar realmente alguns minutinhos ali, ou um minuto até no tédio. Tem um exemplo muito básico disso, que é quando você entra no elevador. Gente, mas as pessoas não aguentam ficar naquela, sabe, naquele silêncio de você não falar nada. Sempre alguém que fala, nossa, hoje tá frio, né? Hoje tá quente, meu Deus, choveu ontem a noite toda, sabe? A rua lá de casa alagou. Não, gente, é entrar no elevador e dar bom dia. Sabe? Bom dia. Pronto, sobe. Agora, se você realmente, né, quiser falar sobre o clima porque você acha isso muito importante, ou você quiser ser gentil, porque você conheceu aquela pessoa, tudo bem. Mas se isso realmente te causa uma frustração de estar no tédio, você precisa abrir a boca pra falar, nem que seja do clima, que você muitas das vezes nem se importa com isso, eu acho que isso é uma coisa que você tem que mudar. Na minha opinião, é uma coisa que você tem que, pelo menos, repensar. Por que eu não consigo mais ficar no tédio? Por que você tem que... na verdade, eu tenho que sempre estar com a cabeça ocupada, com a cabeça cheia. Ou tô ouvindo uma música, ou tô trabalhando. Ou tô trabalhando e ouvindo uma música. Ou tô trabalhando, ouvindo uma música, conversando com a minha mãe. E é muito estímulo, gente, o tempo todo. Muito estímulo, muito estímulo. Não é que você tá cozinhando e tem que arrastar um móvel do lugar. Ou você tá cozinhando e tendo que ser mais rápido. Tem que ler uma receita ao mesmo tempo que você cozinha. Não, é sempre algum estímulo e me desligar da tecnologia. Isso vai te prejudicar muito quando você tiver que usar essa parte do seu cérebro, que tá muito estimulado o tempo todo, pra ser criativo no seu trabalho. E o que a ciência me mostra é que tem um poder, né, escondido pelo tédio. Você ficar esse momento no silêncio. Vivemos numa cultura, né, de hiperestimulação. E a todo momento, o celular vibra, uma notificação chega e um vídeo novo aparece. Se você pensar em, por exemplo, quantos canais no YouTube você é inscrito? Quantas notificações por dia chegam no seu celular? E olha, são notificações de conteúdos que você gosta de consumir. Porque se uma notificação chega, é sinal que você ativou o sininho num canal que você gosta muito, que você quer ser avisado quando esse vídeo chegar. Mas, por exemplo, você se inscreveu em 5 canais... Aí no mesmo dia você tem 5 vídeos novos e ainda tem os shorts que esses produtores eles fazem. E nesse mesmo período você tá no trabalho, mas você também tem como colocar um fone de ouvido e pelo menos ouvir esse conteúdo. Veja que é um ciclo sem fim. E quando chega o final de semana, aí é que você tem tempo mesmo pra ver o que você não conseguiu ver bem durante a semana. Então, no lugar de você descansar de todos esses estímulos, na verdade é o período que você realmente tem pra se debruçar sobre isso. É um assunto muito complicado. E o problema, na verdade, é que o nosso cérebro ele não é feito para operar nesse ciclo sem fim. O cérebro, ele precisa de pausas para aprender.
sem elas, né, sem essas pausas, pode até parecer que você tá progredindo, mas em algum momento essa retenção vai cair. E o que era pra ser um aprendizado profundo vira uma aprendizagem rasa de muitas coisas. Realmente, você pelo menos ouviu falar de muitas coisas, sem profundidade alguma. Eu acho que hoje a gente vive numa época que a gente quer saber muito, mas muito pouco. A gente não quer ser especialista de uma única coisa, mas de várias. É aí que é o nosso problema. E a neurociência tem um nome para esse estado, que é o rede de modo padrão. E esse estado, ele fica ativo quando você realmente não está concentrado em alguma tarefa específica. Entre outras palavras, é quando você deixa sua mente vagar e o que você estudou começa a ficar aqui no seu cérebro. De conectar memórias, né? E estabelece conexões novas. Muitos inventores, eles não tiveram novos insights ou novas criações no momento de muito trabalho, mas nos momentos de pausa. E percebam, tá? Não é que eles não trabalhavam e eles tinham insights, mas eles trabalhavam muito e nos momentos de pausa, ali no repouso, é aí que realmente vinha a criatividade, podia se estabelecer nesse campo silencioso, nesse momento de pausa. Ou seja, o tédio não é uma perca de tempo, mas existe um problema, né? As pessoas, elas não suportam o tédio. O silêncio era para ser um aliviador, mas ele, determinadas vezes, ele vira um ponto insuportável. Na maioria das vezes, sim, queremos ter estímulos. E tem um estudo, eu ainda não sabia o quão profundo era esse assunto, mas tem um estudo muito interessante, né, que os pesquisadores realizaram, né? Eles colocaram algumas pessoas para fazer esse experimento, né? E eles tinham duas opções. Ou ficar em silêncio completo, ou receberem choque elétrico. E adivinham o que as pessoas preferiram? Algumas pessoas preferiram. Rindo de nervoso, eu rio de nervoso. Algumas pessoas preferiram receber choque elétricos do que ter que ficar em silêncio, com seus próprios pensamentos. Olha só, gente, né? Quão perturbador é isso. Mas por que isso aconteceu, né? Olha, eu tenho um palpite. Eu acho que as pessoas estão preferindo muito mais a ter uma fonte de distração do que realmente olharem para si, ficarem com seus pensamentos, suas inquietudes. Querendo ou não, é uma forma de fuga, né? E também tem a época que a gente vive, né? Parar ou ter momentos de pausa é visto como falha ou preguiça. Pelo menos pra mim, as pessoas, elas precisam ter essa sensação de estar ocupado. Às vezes eu mesmo caio nessa armadilha, né? Preciso estar fazendo alguma coisa, preciso estar produzindo. Então, realmente é muito complicado. Mas, gente, quanto mais a gente evita esse silêncio, mais difícil se torna pra gente suportar e mais difícil ainda pra dar espaço para o cérebro realmente aprender. E falando agora especificamente sobre estudos, é muito importante que essa pausa ela realmente exista. Não dá pra pular a pausa. E outra, na pausa, a gente não deve pegar. Por exemplo, você tá fazendo um estudo de 40 minutos ali, concentrado no foco, aí você tem uma pausa de 15 minutos ou 5 minutos. Nesse momento de pausa, a gente não deve nem pegar em celular pra ver, checar rede social, e-mail, nada do tipo. Essa pausa é pra você fazer qualquer outra coisa, menos estar hiperconectado. Você tem que dar tempo para o seu cérebro. É exatamente isso que significa pausa. Tempo para o seu cérebro. Agora, como trazer isso para sua rotina de estudos? O que eu digo para você é: estude com pausas intencionais. Não dá para pular e também não dá para contaminar essa pausa vendo rede social ou tá hiperconectado com outra coisa. Use a técnica de blocos: 50 minutos de estudos, 10 minutos de pausa. Outra coisa, você pode caminhar. Uma coisa que eu fazia muito na faculdade. Não, eu comecei a fazer isso depois que eu tive esse grande exemplo, né? Eu lembro que uma semana, sabe aquela semana? Dá tudo errado. Tem um monte de prova, teste de trabalho, o professor foi viajar, não respondeu o e-mail, a gente... Não sei, ó, mas nessa semana tinha dado uma chuva em Recife.
Que eu lembro que eu fiquei presa na casa de uma amiga minha, eu não consegui voltar pra casa na hora, eu voltei, acho que era 10h30 da noite. Eu lembro que essa semana tava esse caos, né? E quando foi no outro dia, acho que foi uma quinta-feira, tinha até sexta pra entregar esse trabalho, né? Tava dando muito problema. Era assim, muito problema, né? E era uma coisa que a gente não conseguia resolver de jeito nenhum. Mas sabe quando você cansa? Eu cansei. Uma coisa chega, eu não aguento mais. Aí eu soltei o computador ali e disse, vou tomar picolé. Eu gosto muito de sorvete, de qualquer tipo de sorvete eu amo. Aí eu fui numa barraca perto da minha casa, peguei sorvete, eu vinha assim caminhando. Antes de chegar em casa, cara, parece que desceu assim, ó, a solução. Aí eu falei, é só a gente fazer isso. Mas, gente, não era que eu era uma gênia em saber resolver o problema. Porque eu tinha passado o dia inteiro trancada no quarto de frente ao computador, conversando com mais 3 pessoas. Das 4, nenhuma chegava na solução. Mas foi exatamente esse momento de tédio que me fez, sem querer, encontrar a solução. Quando eu voltei, eu lembro que minhas amigas falaram assim, como é que você deixa a gente aqui e vai embora tomar um picolé? Como que ela faz isso? Mas, cara, eu quando eu voltei com uma solução. E isso foi incrível. E me ensinou muito. Cara, você tá num negócio que não tem solução, não tem saída, não é momento de você ficar batendo na parede. Pensa um pouco, você já fez tudo que você tinha pra fazer? Você já pensou em tudo? Para. 5 minutos, faz alguma coisa. Pode ser que não seja pra todos os problemas que estão acontecendo na sua vida, mas em algum momento, deixa eu estralar algum insight, você vai ter a resposta pra isso. Então, aqui vai o desafio pra você. Na sua próxima jornada de estudos, próxima vez que você estiver estudando, permita-se ter essa pausa de tédio. Permita-se caminhar, vai fazer um café, vai ler um trecho do negócio que você gosta, que não tem muito a ver com seus estudos. Fica longe dessa conexão toda, dessa conectividade toda. Fica longe. Faz uma oração, pede a Deus uma bênção. Mas fica longe dessas coisas. Que exatamente nesse momento que você tá longe do problema e longe dessa hiperconectividade, que você encontra exatamente nesse espaço de tédio, que ideias podem surgir. E eu sei que o mundo muitas vezes pede pra gente correr cada vez mais rápido, em frente, ir atrás do que é seu. Meu Deus, quantas frases motivacionais eu já escutei. Mas às vezes, gente, ir muito mais longe é simplesmente você parar, descansar, tirar tantos pesos, ser leve como uma pena, e aí sim que você vai conseguir ir muito mais longe, porque você não tá carregando peso algum. É isso, pessoal, até a próxima, um grande beijo e até mais.